Boa noite. Boa noite, pessoal. Diretamente aqui da ilha, que é bela, para mais uma live, um papo existencial. Quanto tempo, né? Desde quando eu vim para cá e por conta aí de tudo que está acontecendo, de lançamento, disso, daquilo, de formação, a gente precisou dar uma pausa aí no papo existencial, mas hoje, deixa eu colocar meu óculos aqui. Hoje a gente retorna aí a esse bate-papo muito bacana. Vamos lá, o pessoal que está chegando aí, boa noite. Coloca aqui de onde vocês estão falando. Tem vários de vocês aí que já estão, né, fazendo as meditações Recall. Vamos aguardar aqui o Roberto, o Dr. Roberto, médico, psicólogo, facilitador em constelações familiares. A gente vai bater um papo existencial. A gente falou brevemente pelo WhatsApp hoje, né? E é muito legal como a gente, como o universo conecta as pessoas que estão aí para fazer o bem, né? Então é isso. Boa noite, Poços de Caldas, Minas Gerais. Coloca aqui de onde você está falando. De Belo Horizonte também, tem o pessoal de Belo Horizonte. Fala, Roberto, manda a solicitação aqui ou eu posso fazer o... Pronto, mandei o convite. Só entrar e a gente vai bater esse papo. Pessoal de Curitiba, Vanessa de Curitiba, vamos entrando. Cláudia. Olá, doutor Roberto. É Debski, Olá, né? papai. Como é que fala esse sobrenome? Debski. Debski. Isso é polonês? Exato. Os avós paternos vieram da Polônia. Dziękuję, dobrze. Eu passei um tempinho na Polônia, lá só aprendi o bom dia, boa tarde. Eu nem isso eu sei. Não, mas esse Insk aí, ele fala muito. E como é que você tá, Roberto? Como é que estão as coisas? Como é que estão os trabalhos nessa Graças pandemia? a Eu vejo que você Deus. tá bem ativo aí, né? Então, agradeço primeiro, né? Agradecendo o seu convite aí para participarmos juntos, né? Esse bate-papo. Legal. E estamos aí trabalhando bastante, né? Esse tempo todo eu não parei, mesmo na atividade como médico. Continuo atendendo, também estou na linha de frente, pronto-socorro, né? Graças a Deus, estamos podendo ajudar um pouco aí as pessoas. E você tá falando, você fala de onde? Você fala da Baixada... Você tá aqui pro São Paulo Sim, também, né? Baixada Santista? Santos, Estou em Santos, eu moro Santos. aqui em Santos. E Isso. eu tô em Ilhabela, então a gente tá muito próximo. Pertinho. Passa aqui para a gente bater um papo ao vivo depois. Com certeza, com certeza. Eu tô aqui nessa ilha maravilhosa, esse local aqui, para escrever aí mais um livro, só que dessa vez um pouquinho diferente, né? Com a inspiração, com o contato com a natureza. Saiu um pouquinho também desse, né? Todo esse rebuliço que está sendo. Mas o que você tem achado assim desse período assim? O que mudou antes da pandemia e o que tem acontecido? O que você tem assim? Tudo bem que a rotina mudou, muita coisa mudou, mas do ponto de vista pessoal, né, das pessoas, né, existencial, você viu que você é muito ativo aí nessa questão também das constelações familiares, né, e atendimentos também, você é psicólogo. Me conta um pouquinho aí dessa trajetória, até para o pessoal entender aqui. E depois, obviamente, né, eu vou falar um pouquinho, porque a gente está se conhecendo agora também, mas eu acho incrível como o universo conecta essas forças e energias. E estou muito feliz aqui por essa oportunidade também, de estarmos conectados aí. Mas me fala um pouquinho da sua percepção com relação ao que mudou com essa pandemia, com toda essa crise, né, vamos dizer assim, que ela assola não só, né, a saúde e a economia, mas é uma crise existencial. Muitas pessoas buscando respostas para perguntas cada vez mais complexas, né? Com certeza. Eu vou começar me apresentando, né? Tem aqui muitas pessoas, amigos, alunos aqui, bastante gente que está presente, também te conhecendo, é bacana. E para quem Legal. não me conhece, eu vou colocar, eu sou médico e psicólogo, né? E sou um eterno aprendiz. Eu já falo que essa é a dinâmica que me move, de sempre buscar aprender, continuar estudando. Hoje eu dou cursos e também faço, vou manter sempre fazendo, porque aprender para mim é muito importante. Então, Uhum. tendo como médico, né, como
psicólogo também, mas principalmente como médico. Facilito cursos de constelação, grupos, enfim, e trabalho muito com essa questão. Comecei na medicina, formado há 33 anos, então já na faculdade, há 30 anos atrás, no terceiro ano, eu conheci a homeopatia. E legal. eu digo que foi um amor, não foi nem paixão, foi já um amor direto à primeira vista, né? Porque a homeopatia, como uma das práticas integrativas, ela nos conecta com a totalidade do ser humano, com o físico, com o emocional, com o energético, né? E a acupuntura também a seguir. Então esse caminho para mim sempre foi um caminho que fez muito sentido, e aí eu fui complementando isso com outros estudos, então a questão da PNL, a questão do coach, a própria psicologia que eu fiz depois de uns 15 anos de formado, né, para complementar, e a questão da sistêmica, então a visão sistêmica, fechando com as constelações familiares, foi algo que, vamos dizer assim, foi o guarda-chuva disso tudo, né? Então me possibilita entender um pouco mais o ser humano, porque meu campo de conhecimento é a humanidade, é o ser humano, né? Sim. E sempre foi o meu assunto de interesse, como ajudar as pessoas a caminhar em direção a uma vida mais saudável, em direção a uma cura sistêmica hoje, né? De uma busca sistêmica, por quê? Porque é uma cura física, emocional, energética e sistêmica também. E aí, Sim. fazendo essa breve introdução, tem a ver com aquilo que você questionou. Como é que existencialmente a gente passa por esse momento no mundo, esse momento planetário, né? Então, eu digo sempre assim, a sistêmica me ensinou que tudo tem uma função. Então, quando nós adoecemos, a gente, por exemplo, uma pessoa vem fazer uma constelação da doença que ela tem. Às vezes é uma doença repetitiva no seu sistema familiar, tal. Mas é genético. Não é genético. Muitas vezes não é. As doenças podem ser físicas, elas podem ser energéticas, elas podem ser emocionais, psicossomáticas e sistêmicas, né? Então, toda doença nós entendemos que ela tem uma função. Uma doença não é algo, nossa, eu estava aqui, caiu de paraquedas, eu adoeci. Isso não existe, né? Uma doença ela vem para nos ensinar alguma coisa. Ela vai continuar conosco até que nós consigamos entender qual é a função dessa doença, se ela representa alguma exclusão no nosso sistema familiar, se ela vem me ensinar algo, se ela vem me indicar que eu preciso mudar alguma coisa no meu estilo de vida, nos meus relacionamentos, enfim. Quando a gente tem uma doença pessoal, uma doença sistêmica familiar, elas nos ensinam muita coisa. Quando nós passamos por um momento, hoje, na atualidade, já há vários meses, né? Praticamente desde o começo do ano, primeiros meses do ano, de doença mundial, uma doença que modificou o comportamento, os relacionamentos, as dinâmicas emocionais das pessoas, das famílias, a parte financeira, econômica, de trabalho, ou seja, essa doença ela veio para mudar, transformar o mundo de uma maneira muito intensa. Muitas pessoas ficaram numa situação muito difícil, de saúde, econômica, familiar. Então eu entendo que essa doença tem, essa pandemia tem uma função também. E ela serve para que nós possamos olhar para a vida, olhar para os relacionamentos, olhar para as nossas dinâmicas e procurar sair disso de uma maneira mais saudável, de uma maneira melhor do que nós entramos, né? Aprendendo alguma coisa com isso. Tá? A gente vai ter que rever a maneira como nós nos relacionamos com os outros, como nós lidamos com as questões materiais, o que realmente tem valor, o que tem custo, o que tem valor, né? Então, para mim, esse momento é um momento existencial riquíssimo. Tem pessoas que... É uma escola, né? Nós estamos numa escola. Tem pessoas que repetem de ano e tem pessoas que passam de ano. Então, nesse momento de pandemia, é como se fosse algo muito acelerado. Alguns vão aproveitar e outros não vão aproveitar, como sempre. Vão ter outras oportunidades depois. É assim que eu vejo esse momento. Eu acho muito curioso você falar isso, porque assim, quando a gente entra muito, né, em todas essas disciplinas, né, tanto da parte integrativa quanto da parte da medicina, eu não sou médico. Para quem não me conhece, para entender um pouquinho, o que eu sou hoje, né, o que eu faço hoje é reflexo daquilo que eu fui na minha juventude. Eu fui religioso durante 10 anos, eu fui missionário católico nos Estados Unidos,
Então eu levei 8 anos da minha vida, mais ou menos, num estilo de vida muito peculiar, né? Por que 10 anos? Porque nos últimos 2 anos foi aquela transição, a crise existencial, que eu sabia que eu não tinha vocação para ser padre. Eu fui, né, no intercâmbio para aproveitar uma oportunidade de crescimento, né, cultural, social, e eu fui, embarquei nessa e estudei muita coisa relacionada ao comportamento humano também, não só teologia e filosofia, mas assim, toda essa parte veio enriquecer a minha vida hoje, porque aos 25 eu abandonei inclusive o celibato e vim e encarei o mundo, né, no meio de uma crise existencial, porque eu também não sabia como que eu ia me inserir, e eu acho que tem muita gente que passa por um momento desse, já na normalidade, que está numa pandemia, onde tudo muda, parece que o chão, né, é tirado ali, tudo que você achava que tinha, ou que aquela estabilidade que você tinha, vem uma pandemia e muda todo um cenário global. Então, a crise existencial é justamente isso, você é puxado no tapete. E eu entrei de cabeça num mundo desconhecido, né, fui conhecer várias coisas só com 25 anos de idade, mas aí eu me tornei um educador, né, fui empresário, sou empresário ainda, e hoje eu trabalho, além dos livros que eu escrevo, eu sou treinador também, e essa parte da PNL, do coaching, muito me encanta. E quando você falou, o que eu queria dizer é o seguinte, quando a gente pensa de forma integral, e eu li alguma coisa no seu trabalho, por isso que eu admiro bastante o seu trabalho, a questão da cura integral. Não é uma única coisa que vai trazer, né, a cura, porque ela é sistêmica, ela é integral, e quando a gente avalia a questão do ser humano, o ser humano é muito complexo, né, tem uma complexidade natural da nossa humanidade. Então, quando eu vejo, né, uma outra pessoa, né, como você, levando essa cura integral, vem de encontro com o meu trabalho, dentro da psicologia integral também, dentro do coaching integral, de unir forças para que consigamos alcançar mais pessoas com essa mensagem de que há esperança, como você falou, a vida é uma escola, e essa escola da vida nos ensina coisas grandiosas. E a pandemia mudou, inclusive mudou a minha vida, Roberto. Mudou drasticamente a forma como eu me entreguei, né, como eu me entregava ao meu próprio processo de olhar para mim, meu processo de autoconhecimento. Nos últimos 4 anos tem sido muito intensos, e eu descobri através dessa integração de corpo, mente e espírito, né, como você falou, dessas questões mais transcendentais também, eu aprendi uma coisa muito valiosa. É que nós precisamos dessa oportunidade, desse cenário, para trilharmos uma jornada de volta para casa. E essa casa é a nossa própria essência verdadeira, autêntica, e também a essência de tudo, né? Que é a força criadora de tudo, né? Que é o divino, que cada um vai dar o nome que quiser. Por isso que eu falo hoje sem nenhum viés religioso, apesar de respeitar os meus alunos, as suas crenças. Né? Hoje eu tenho alunos que são, né, judeus, católicos, muçulmanos, budistas, e está todo mundo junto, porque essa linguagem da cura integral, né, e aí gostaria muito que você complementasse isso, da cura integral, ela tem uma raiz muito profunda, que é o amor incondicional. Né? E se nós conseguirmos aí transferir uma mensagem desse amor incondicional, a gente consegue muitos resultados. Nós não, né? Nós somos instrumentos disso, mas com as nossas capacidades, os nossos talentos, com, né, a sua formação, a minha formação e centenas de outros profissionais podem ajudar. Você está aí numa linha de frente, eu vim aqui, estou recluso, né? Mas cada um com a sua história, com as suas capacidades, habilidades, gerando mais impacto através do exemplo, através da nossa própria vida. Então, como que essa percepção sistêmica, né, desse amor incondicional, desse sentimento que pode sim ajudar no processo de cura de muitas coisas, né? Eu queria um pouquinho, porque eu também sou um eterno aprendiz e todos os dias eu aprendo, e o Papo Existencial é uma troca de aprendizado, né? E assim eu acabei também, já me apresentei brevemente. Esse amor incondicional, como que isso se encaixa? Assim, claro que nós
falamos muitas vezes de questões que têm nomes diferentes, mas que têm uma abordagem muito integrada uma com a outra, né? Você falou da questão da religião, eu diria que tudo isso é muito religioso, mas não no sentido das tradições religiosas, que nada mais são do que pontos de vista vamos dizer assim, comportamentos, regras e ritos, né? E que a gente respeita todas elas. Mas a questão da verdadeira religião, que é o religare, né? Que é o nos reconectarmos com a fonte superior, qualquer que seja o nome que a gente dá a ela. E quando a gente se conecta com uma fonte tão amorosa, aí eu entro já no viés sistêmico, porque o Bert Hellinger, que foi quem nos trouxe a visão das constelações familiares, sistêmicas, ele foi um missionário também, ele foi missionário por alguns anos, missionário católico na África do Sul, não é? E também depois ele saiu, né, da vida religiosa e foi estudar diversas terapias, né? E o que o Hellinger colocou, e o que ele sistematizou, o campo de conhecimento que ele trouxe, para mim, o Hellinger foi um dos maiores gênios da humanidade, ainda muito recente, porque tem cerca de 30 anos as constelações, mas o impacto que isso tem na vida hoje de milhões de pessoas é muito grande e ainda vai ser reconhecido muito mais. O que ele colocou é o seguinte, que a mesma coisa que nos leva a uma existência feliz, uma existência plena, uma existência de sentido, é a mesma coisa que nos leva para a doença, que nos leva para o sofrimento. É a mesma coisa. Todo mundo, mas o quê? O amor. Né? Então, tanto o amor nos adoece, nos faz sofrer, nos faz com que nós façamos os outros sofrerem, como o amor também nos reconecta com as energias superiores e nos reconecta com a vida e com a existência plena. Porém, são qualidades diferentes de amor, são estados diferentes de amor. Né? Então, ele falou que existe o amor em ordem, né? Que é aquele que nos leva para uma vida saudável, e existe o amor em desordem, que é o que a gente mais vive no dia a dia. Então ele perguntava assim, uma pergunta muito curiosa. Eu estou ouvindo uma música de fundo, será que é no seu ambiente? Tem uma música assim. Ah, tá. Ele colocava assim, uma pergunta que ele fazia, onde tem mais amor? Onde que a gente observa, percebe, sente? Aí todo, a nossa família, né? Então, todas as famílias têm muito amor, até mesmo aquelas em que as relações são muito sofridas, em que as pessoas magoam as outras. Então, existe o amor, mas é um amor que não está em ordem. E a virtude do Bert Hellinger foi descobrir que existem assim, a ordem e o amor. Ou seja, na verdade, ele trouxe conceitos, inclusive, do Tao, da medicina chinesa, porque ele falou em polaridade. Primeiro, existe a unidade, depois vem a polaridade. Então, do 1 do Criador, vem o 2. O próprio Tao fala, do 2 vem o 3, a criação, e depois as 10.000 coisas, que é tudo o que existe no universo. E o 2, a polaridade, mostra para nós que se existe amor, o amor precisa de um fundamento, precisa da sua polaridade, que é a ordem. O amor sem ordem é um amor que nos leva a sofrer e fazer os outros sofrer. O amor com ordem é o amor que nos leva a uma vida plena, saudável. E ele descobriu que existem 3 ordens básicas do amor, né, que é o que embasa toda a teoria sistêmica das constelações. Então, essas 3 ordens do amor que ele chamou, nada mais são do que leis sistêmicas da vida. Ele não inventou. Ele descobriu que elas existem e que elas mobilizam os relacionamentos. Né? Então, essas ordens do amor são ordens que direcionam os relacionamentos. E essas 3 ordens do amor são o pertencimento, o pertencer. Então, num sistema, não pode ou não deveria haver exclusões. A exclusão é a doença do pertencimento. Então, se num sistema familiar, no meu, no seu, de alguém foi excluído por alguma razão, porque tinha problemas, porque era a ovelha negra da família, porque cometeu um crime, um pecado, ou porque tinha uma doença e as pessoas tinham medo, enfim. Se essa pessoa for excluída, fica um vazio nesse ponto do sistema. E esse vazio vai atrair, por uma identificação muitas vezes inconsciente, até mesmo em gerações posteriores, alguém, para que esse alguém aponte e fale, olha, nós temos que olhar para isso.
Então, essa pessoa vai se identificar com a exclusão. Então, o pertencimento é a primeira lei. A segunda lei, eu vou falar assim brevemente, depois a gente pode até ampliar um pouco essa discussão. A segunda Eu tenho lei, algumas observações. Uhum. Então, Pode a falar, pode segunda, falar. você quer colocar agora e a gente vai... Não, não, eu coloco depois. A segunda lei, a segunda ordem do amor, seria a hierarquia. Então, é a ordem no sistema, a ordem de chegada, vamos dizer assim, né? Então, nós precisamos respeitar a hierarquia dos sistemas e tem quem veio antes, tem quem veio depois. Por quê? Porque existe numa terceira lei, que é a lei do equilíbrio de troca nas relações. Então, essas duas estão, de alguma maneira, interligadas. Então, se nós temos os nossos pais, eles vieram antes, né? E nós viemos depois. Então, o amor no sistema, o cuidar, tem que vir do passado para o futuro. Então, quem veio antes é maior, cuida de quem veio depois. Então, quando eu tenho que ter a minha energia, em vez de ser voltada para o futuro, para eu cuidar do meu futuro, que seja a minha família, os meus descendentes, se eu tiver que voltar para cuidar do passado, que seriam os meus pais, então essa energia está indo num sentido contrário à hierarquia e ao equilíbrio de troca. Isso quando é um equilíbrio de cima para baixo, do maior para o menor. Isso não quer dizer que a gente não deva ou não possa cuidar dos pais, porém como filhos, né? Sempre como filhos, não nos tornando pais dos nossos pais. Hoje mesmo atendi uma menina, uma mulher, uma moça no consultório, jovem, 20 e poucos anos de idade, em que os pais tiveram um grave conflito. Os pais dela, na verdade, aquele casal, ficou anos brigando e colocando ela no meio deles para resolver, para ficar do lado de um contra o outro, tentando aliená-la de um para o outro, ela e o irmão menor. Então, esses pais, por um comportamento e um amor infantilizado, colocaram essa filha que tinha uma dinâmica de filha salvadora, de filha parental. Isso está contra a hierarquia e contra o equilíbrio de troca. Isso fez essa família adoecer. Até por isso que ela está me procurando hoje como profissional para cuidar da saúde dela, como médico dela, né? Mas ela foi a única do sistema que procurou. Ela olhou para essa questão e quis se desvencilhar disso. Então, nesse equilíbrio de troca de cima para baixo, vertical, o amor tem que vir e o cuidado do maior para o menor. Quando pais se infantilizam, muitas vezes envelhecem, se tornam muito frágeis, adoecem e ficam dependentes dos filhos, eles estão repetindo dinâmicas doentias da sua própria infância com os pais deles. Tá? E o equilíbrio de troca horizontal é entre, por exemplo, entre um casal em que os dois têm que partir de uma equivalência, dar e receber de uma mesma maneira, não pode haver um desequilíbrio muito grande. Então, a virtude do Hellinger foi sistematizar essas três ordens do amor, essas três leis sistêmicas da vida, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca. E quando a gente consegue viver essas três leis, ele fala, o amor está em ordem, as famílias podem seguir adiante de uma maneira saudável. Quando esse amor está muito em desordem, inclusive o que pode acontecer é que a família deixa de seguir, acontece a morte da família, essa família não tem, de tanto desequilíbrio, essa família não gera mais descendentes, e aí ela termina esse ramo da família, porque, inclusive, isso se trata até de uma seleção natural dos sistemas. E quando a gente vê essas ordens, a gente pode falar também dos níveis de amor. Você falou do amor, né, universal, do amor incondicional. A gente sabe que existem evoluções, os gregos já falavam disso, né? Existem eles davam diversos nomes de amor, e na consciência sistêmica, que é a metodologia que nós seguimos, o amor ele evolui em 7 níveis. Ele vai desde o amor infantil, do amor do bebê pela mãe, que nós chamamos do amor porneia, né? Que é o amor assim, eu recebo tudo, você tem que me dar. Né? Então, eu sou o bebê, o que o bebê faz? Ele quer receber. Aí, o amor ele vai evoluindo, aí tem o amor storge, que esse bebê já sai da mãe, já reconhece o pai, a família, ele vai ampliando sua consciência, seus horizontes. Depois, o amor filia, com PH, que é o amor da amizade, que já é o primeiro amor fora da família. Depois, do filia, evolui para o amor eros, que é o amor da sexualidade, né, em que você tem um amigo que você escolhe para ser o seu parceiro afetivo, sexual e formar o seu próprio sistema.
Aí você vai entrar no amor materno, onde vocês vão cuidar do descendente, do filho, e quando o primeiro era do filho para a mãe, esse amor da mãe para o filho, da mãe, na verdade, da função materna, que ambos, mãe e pai, podem exercer com esse bebê. Dali para a função paterna, por quê? Porque aí já não mais é aquele amor, aquela função que cuida e protege, mas já é o amor, a função que leva o filho para a vida. Vai aprender a viver, agora você cuida de você. Você já aprendeu e não precisa mais ficar preso na família de origem. E a evolução desse último é o amor ágape, que é o amor universal, onde nós olhamos a todos como nossa família, que tem muito a ver com esse amor incondicional que você coloca também. Então, esse olhar da consciência sistêmica, a visão sistêmica das constelações, nos faz entender dessa maneira, de acordo com essa visão, esse entendimento, a questão do amor saudável, doentio, que leva para a vida ou que leva para a morte. Resumir, bem rapidamente. Exato. Mas assim, eu achei sensacional o resumo, porque o Hellinger realmente é um gênio, né? Ele soube estruturar muito bem. E assim, é um trabalho de anos e anos. Sou muito, muito realmente assim, um admirador do trabalho dele, porque hoje a gente tem recursos, né, para entender de forma muito estruturada como trabalhar essas questões existenciais, porque tudo isso, né, acaba indo e vai para a questão da inteligência existencial, que é o grande foco do meu trabalho nos últimos anos, né, de mapear, porque a inteligência existencial nada mais é do que essa integração de todas as outras inteligências segundo o modelo Harvard. E se a gente for realmente avaliar, quando você falou dessa estrutura, do pertencimento, né, da hierarquia e dessa equalização, dessa harmonização, exatamente esse tripé, ele fala muito, né, sobre, quando eu falo, por exemplo, no livro agora, no Apenas Seja, eu dediquei o livro todo para falar sobre um único tema, a autenticidade. E a autenticidade, ela tem sim, a falta de autenticidade, ela tem uma raiz na questão da inadequação. Ou seja, a pessoa se sente inadequada. Ou seja, essa busca do pertencimento, que é algo natural, né, é da nossa natureza. Sempre nos conectarmos e tentarmos nos pertencer a alguém, a uma classe, a uma família, a um núcleo familiar, né? E justamente quando Hellinger mapeou isso, a gente sabe que a falta de transparência, a falta de autenticidade, ela está enraizada nessa questão do pertencimento. Então, quando a gente não se sente pertencente a algo, né, nós nos tornamos, como você falou, né, esse medo de ser rejeitado. Isso faz com que nós vistamos máscaras, assumimos aí novas identidades. E isso desde realmente, dentro da constelação, a gente sabe que desde uma idade, né, lá da infância, a criança ela quer se conectar. Então, quando um pai ele fala algo do tipo, não faça desse jeito, então a criança ela vai se adequando a essa nova situação, né, para pertencer, para ser aceita. E muitas vezes ela assume identidades e ela vai levando essas identidades para a vida adulta. Então, dentro mesmo do trabalho de inteligência existencial, uma das primeiras coisas que nós vemos assim é essa questão do nível atual de autenticidade. O quanto que essa pessoa precisa inventar histórias, o quanto ela precisa ter uma vida dupla ou tripla, o quanto ela está incomodada com a carreira dela porque ela faz algo que não reforça a natureza humana dela. Ela faz algo que não reforça ou que não ativa suas próprias potencialidades e inteligências. Há pessoas hoje, você falou que você atendeu uma pessoa, nos atendimentos também a gente percebe que tem muita gente que vem trazendo bagagens de coisas do tipo, eu tinha um talento, ou eu gostava de fazer algo, que eu entrei num relacionamento e esse relacionamento me privou de tudo isso. Então, pessoas que deixaram de pintar, pessoas que deixaram de tocar, porque entraram numa dinâmica rígida, numa dinâmica onde aquele amor egóico, em desordem,
né, criou uma dinâmica ali onde ela não conseguia se expressar de forma artística ou de forma sinestésica, espacial, e aí vem as inteligências múltiplas de Howard Gardner e tudo mais, do Gardner, e aí a pessoa ela aprende, ela engaveta sonhos, ela se prende numa dinâmica e ela está repetindo o padrão porque ela também está permitindo isso. Então, veja aí o nosso trabalho de como tentar trazer essa harmonização, esse equilíbrio, fazendo com que a pessoa enxergue de forma consciente que o que ela entendia como amor, na realidade, era uma necessidade. Ela não conseguia distinguir o que era amor de dependência. E aí nós vemos a codependência, como podemos, de forma prática, evoluir no amor. É uma pergunta muito boa aqui da querida Fê. E eu também vou direcionar essa pergunta para você, Roberto. Mas assim, só finalizando essa linha de raciocínio, o pertencimento é algo chave relacionado também, né, à autenticidade. A autenticidade, ela liberta, porque se você pode fazer aquilo que reforça a sua natureza como ser humano, e eu não estou falando aqui de desejos desenfreados, eu estou falando de coisas que elevam a nossa capacidade de amar mais nessas escalas, né, mais superiores. Né, porque aqui o Hellinger ele classifica, né? No trabalho de inteligência existencial, eu falo sobre 4 níveis existenciais. E dentro de cada nível existencial, nós temos uma forma de amar diferente. Né? Então, quanto mais baixo o nível de consciência ou existencial, mais a gente está próximo dessas classificações inferiores. Né? Esse baby love, que a gente chama, né? Desse amor da criança, isso se repete. Pessoas adultas, maduras, elas repetem o mesmo estilo de amor de um recém-nascido, que chora para ter a mamadeira, né? E ela só para de chorar depois que alguém dá a chupeta ou a mamadeira para ela. E a gente vê essa imaturidade, né? De forma muito, muito difundida, né? Nesse amor muito romantizado, né? Que não tenha tanta reciprocidade. A hierarquia, tem uma coisa muito interessante, você falando de hierarquia, essa parte eu não conhecia, estou aprendendo hoje com você, mas essa questão da hierarquia, a gente vê muito a ordem invertida. Então, como que a gente pode evoluir no amor? Primeiro, também, respondendo a pergunta, assim, do ponto de vista de inteligência existencial, você precisa entender que você precisa buscar a autenticidade. E a autenticidade, muitas vezes, dói você assumir a sua verdadeira identidade, né? Dói, é difícil, porque você vai ter que criar uma maturidade existencial, né, de encarar, né, possíveis rejeições, de não ser aceito. Mas a partir da autoaceitação, você primeiro se aceitar, já começa esse trabalho do pertencimento em si. Você se pertence, né? Você pertence a algo também muito macro e superior. E entender a hierarquia também, né, dentro do contexto das constelações, é bem interessante. E essa harmonização, ela só vem a partir do momento que nós conseguimos integrar o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções, para que essa conexão da mente com o coração, né, com as nossas emoções, essa mente possa ser a ponte para as experiências de amor ágape, de amor transcendental, de uma vivência, né, espiritual autêntica. Uma coisa vai puxando. Evoluir no amor é entender as classificações, é importante, mas também sentir que quanto mais a gente expande a nossa capacidade de enxergar o mundo de uma forma integral, né, nós também vamos evoluindo nessa questão de aprender a amar, a expandir essa capacidade de amar, que está relacionado também com o nosso nível de entrega. E quanto mais a gente entrega a nossa vida, né, para fazer o bem, para compartilhar, para servir, para crescer, né, a gente também vai evoluindo e expandindo essa capacidade de amar. Dentro dessa visão, né, e da pergunta da Fernanda, como evoluir no amor, acho bem interessante. Alguma colocação sua, Roberto? Olha, evoluir no amor, eu vejo como seria passar por todos esses níveis no nosso lugar, né?
Você estava falando da criança, realmente o pertencimento é a primeira lei, como o Hellinger colocou, e se nós pensarmos, nosso maior medo, o maior medo de uma criança, qual que é? Fala, não, é cachorro, fantasma, escuro, não. O maior medo, que já foi o nosso, é de perder o pertencimento. O maior medo de uma criança é se perder da sua família, é perder o seu lugar. Então, muitas vezes nós permanecemos num amor infantil, que a gente chama de lealdade cega, de amor cego, de lealdade sistêmica, repetindo os mesmos padrões da nossa família. Então, se de repente na minha família os relacionamentos não dão certo. Ah, meus avós ficaram juntos, mas eles se odiavam, mas não podia separar porque era antigamente. Os meus pais se separaram porque eles brigavam demais, tal. O que vai acontecer comigo se eu permanecer no amor cego? Eu vou seguir o mesmo destino, eu vou sintonizar, eu vou ter afinidade e me atrair por um relacionamento onde vai haver briga, onde vai haver confusão, onde eu vou me manter aferrado aos princípios do meu sistema familiar e o meu companheiro ou minha companheira também ao sistema dele. Nós não vamos conseguir utilizar a oportunidade que o relacionamento traz de mudança, de transcendência, de transformação. O relacionamento afetivo, que já está ali no quarto nível do amor, que é o amor eros, né? É um amor já do adulto, tá? E deveria ser feito o que nesse nível de amor? Eu trago tudo que tem de bom do meu sistema familiar, o que não foi bom, não foi saudável, eu agradeço pela vida e deixo com quem foi de direito. O meu companheiro, a minha companheira faz a mesma coisa, traz o que tem de bom do sistema dele ou dela, agradece por tudo, pela vida, nós tomamos essa vida que vem dos pais, isso significa aceitar exatamente meu pai e minha mãe do jeito que são, e aceitar não significa concordar, aceitar é aceitar. Esse é meu pai, ele é alcoólatra, a minha mãe me largou quando eu era pequeno, mas são meus pais, a vida veio deles, eles foram para mim por muito tempo os representantes da vida. Para eu poder tomar a vida, eu tenho que tomar a vida de onde? Dos pais. E eles tomaram a vida dos pais deles. Então, eu tomo a vida, aceito os pais do jeito que são, não concordo com as maluquices deles, com os desmandos, nada disso. Mas eu tomo a vida, preciso muitas vezes dar um limite para os pais ou para a família, preciso dar um limite, mas tomo a vida plenamente. Junto com o meu companheiro e minha companheira, nós criamos um novo modelo de família, um pouco diferente, um pouco talvez mais saudável, passamos isso adiante. Aí a família vai ficando cada vez um pouco mais saudável, né? E não um pouco mais doente, como a gente vê muitas vezes nas famílias. Então, assim, a gente vai evoluindo nos níveis de amor. Quando nós conseguimos fazer isso, o próximo passo, nós nos tornamos função materna, que é diferente de mãe, a gente não pode confundir, né? Mãe é a mulher que deu a vida biologicamente, ela pode ter morrido, pode ter ido embora. Pai é a mesma coisa. Ah, mas meu pai foi embora, quem me criou foi o outro padrasto, que eu chamo de pai. Ele é o padrasto. Ele pode ter cumprido uma função paterna super amorosa, um amor muito em ordem. O pai é o pai, né? Mas existe pai, mãe e função paterna e função materna. O ideal, que nem sempre acontece, é quando esse pai e essa mãe eram conscientes, eram adultos com amor em ordem, não adultos cronológicos, adultos no sentir, adultos no amar. Sim. E conseguiram dar para mim, como filho, o amor que eu precisava, a educação, me ensinaram as leis da vida, e em algum momento eles se tornaram desnecessários como pais, e aí eu pude seguir para a minha vida sem culpa, sem precisar cuidar do relacionamento dos meus pais, sem precisar ficar em casa porque eu era a vida deles, e se eu fosse embora eles iriam morrer. Aí a gente vê o ninho vazio, todas essas questões, síndrome do ninho vazio. Então, quando o amor está em ordem, os pais se tornam desnecessários. Eu quero ser um pai desnecessário. Isso significa o quê? Eu consegui passar para os meus filhos a maneira deles amarem, se relacionarem, viverem uma sexualidade saudável, ter uma profissão, ganhar o seu dinheiro, conseguir ir para a vida. Eles não precisam mais de mim. Agora eu posso voltar a cuidar da minha vida. E o relacionamento com eles é um relacionamento de pai e filho, de amor, mas não de dependência e codependência, que foi a palavra que você usou. Por quê? O amor de dependência é o amor do primeiro nível que
é o amor porneia, aquele amor que eu falei, o primeiro. O bebê é dependente Sim, da mãe. Ele precisa da exato. mãe, da função materna. Ele tem que mamar, ele tem que ser seguro, protegido. Quando esse bebê não é seguro, ele não gera segurança. Ele não sente segurança. E aí ele vai para a vida, cresce inseguro, que é uma das raízes da ansiedade, do transtorno do pânico, do não saber se cuidar, se proteger. Porque isso a gente adquire lá atrás, no meu amor por Neia e na fase do amor materno dos meus pais por mim. Então, quando a gente fala dependência, uma pessoa que é dependente de qualquer coisa, dependente de droga, dependente de álcool, dependente de compras, dependente de sexo, é uma pessoa que está presa no amor porneia, Uhum, lá atrás. Né? Então sim. eu preciso ser servido. E se eu sou dependente, sempre vai haver o codependente. Por isso que é muito difícil tratar uma pessoa drogadita ou um alcoólatra, porque lhe falta a função paterna. A pessoa que é dependente, ela está presa no codependente, o codependente está preso nela, e é uma relação mãe-bebê. Não tem função, o pai não chegou à fase do pai ainda. Por quê? Porque o pai Uhum, leva para a vida, o pai tira a dependência, o pai precisa fazer o que a gente chama de interdição materna. O pai tem que pegar esse filho, na verdade a função paterna, que já antes teve a função materna. A mãe e o pai deram proteção, carinho, cuidado, segurança. uhum, O filho se sentiu seguro, função materna, amor materno. O próximo é o paterno. Mãe e pai precisam fazer essa função complementarmente. Agora você vai para a vida, agora você vai olhar para o mundo, você vai ver que existem coisas lá fora e vai começar a aprender a caminhar para a sua vida. Então, quando nós vemos hoje adultos, a gente vê homens, mulheres que voltam para a casa dos pais, muitas vezes se separam com os filhos, voltam, muitas vezes voltam dependentes financeiros, ainda falta a função paterna. Pode ter uhum. pai ali, mas não tem função paterna. E é por isso que a gente entende que as funções são importantes. E quando você fala, a pessoa vai para a vida exercer a sua função, qual é a minha função? Qual é a minha missão? O que eu venho fazer? Quais dons eu posso entregar para a vida? E eu Uhum, preciso trabalhar isso, por quê? Porque isso vai ser o meu legado para o mundo. Muitas vezes eu posso perfeito. não ter filhos, mas eu tenho que deixar um legado para o mundo. Eu tenho que ter um projeto para que o mundo possa ser um pouquinho melhor por minha causa também. Né? Eu estou Uhum, trazendo alguma coisa, não estou somente tirando, eu também procuro dar alguma coisa para o mundo. Aí a gente começa a entender uhum, essas funções, começa a entender esse equilíbrio de troca, a hierarquia, o pertencimento, e aí a gente vai evoluindo nesses níveis do amor, que vai lá de baixo, do amor porneia, amor estorgé, amor filia, amor eros, materno, paterno e ágape. É um processo, é uma lição para a vida toda, ou para uhum. várias vidas, para quem acredita nisso. Exatamente, muito bom. E aprendendo, né, quando você falou sobre a questão desse amor, por exemplo, eu fui criado boa parte da minha infância pela minha avó, porque eu sou órfão de mãe. Mas o que é interessante é que o cuidado dela, né, e o amor que ela teve foi o suficiente para que eu pudesse me sentir pertencente a um núcleo familiar, acolhido, a segurança, a proteção. Então, como eu Então morava ela num bairro. exerceu a função materna para você. Exatamente, ela exerceu a função materna. Então, às vezes, as pessoas acham que uma pessoa, pelo fato dela não ter tido mãe, ela vai ficar sequelada o resto da vida, ou isso, ou aquilo. Não, você tem que entender em qual dinâmica ela foi, né, criada, né, e o amor que foi doado ali de forma incondicional, não no sentido ágape universal, mas aquele amor. Eu lembro da minha avó falando, né? É, é, eu não tive uma infância muito solta, porque eu morava num local muito perigoso, na periferia do Rio de Janeiro, então ela sempre preservava, me levava na escola, trazia, mas não era aquela coisa. O que é interessante aqui, a gente, dentro desse conceito, dessa teoria tão valiosa, é entender, eu quero colocar um pouco da minha história pessoal, até porque ela faz parte, né, de toda a minha história, isso é público, né, não estou aqui para não estou contando nenhuma novidade, para algumas pessoas até já sabem disso. Mas quando ela, por exemplo, à noite,
a gente morava num cubículozinho, né? Eram dois cômodos, de frente para a linha do trem, na periferia do Rio. E eu lembro que ela ajoelhava e ela orava, rezava, né? Dependendo aí da crença, ela tinha uma imagenzinha do menino Jesus, que ela orava todos os dias e falava assim: proteja o meu netinho, porque ele tem uma missão, ele tem algo. É como se ela sentisse no coração dela que depois de, sei lá, depois de 30 anos, depois de 35 anos, algo poderia acontecer lá na frente. Então, é interessante como que as pessoas, independente de onde elas vêm e das suas condições, elas têm a capacidade de expandir e evoluir no amor. Às vezes sem saber por quê. Ela sabia, ela sentia que ela precisava me proteger. Então, naquele período, né, 7, 8, 9 anos que eu sentia aquela vontade de me revoltar porque eu não poderia sair, né, o tempo que eu quisesse, eu entendi, ela sempre para mim nunca levantou a voz, ela nunca sequer me bateu, ela sempre vinha, quando eu dava aqueles surtos e batia, tentava quebrar a janela para sair, ela chegava para mim e falava assim: meu filho, fica calmo, né? Fica calmo, com toda amorosidade. Então, às vezes a gente vê o contrário, a gente vê uma família super estruturada, com dinheiro, com carro, com viagens para Disney, mas a função paterna e materna está em desordem, né? Porque não há esse cuidado, esse olhar no olho, no brilho dos olhos de uma criança e abraçar e falar: você está protegido. Então, é importante que as pessoas que estejam assistindo essa live, elas entendam que evoluir no amor independe de onde você veio, né? Independe das suas condições, independe da sua condição socioeconômica, de religião, de raça, de credo, posição socioeconômica, não depende nada disso. Depende da sua entrega em entender que você está ali de uma forma hierárquica, e ela sabia disso inconscientemente. Eu preciso cuidar do meu neto enquanto o pai dele, meu filho, está trabalhando, enquanto ele vem, e quando ele vem, ele exercia a função paterna. Por mais que durante a nossa vida a gente tenha se desligado um pouco por conta de outras condições, mas a gente percebe que essa evolução no amor, ela pode mudar trajetórias. E ela pode mudar a sua trajetória hoje. Então, quando eu sempre falo dentro do foco de inteligência existencial, se for para olhar para o passado, reflita no passado como algo que você tenha aprendido, que serve para o seu presente. E se for para olhar para o futuro, olhe para o futuro com esperança, mas sempre levando em conta que o que importa está no aqui e no agora. Então, esse aqui e agora é muito importante. Eu lembro da minha avó, aqui e agora. Ela ajoelhava todas as noites e rezava para o menino Jesus, na crença dela. Eu não entendia, mas hoje eu entendo porque que eu fui protegido de tantos males e muitas vezes a gente não entende. E sou grato por isso, porque ao mesmo tempo que houve muitas outras coisas ruins, a gente sempre tem algo na nossa vida, no nosso passado, mesmo que você tenha tido traumas, alguma coisa que nos conecta a esse amor nesses níveis mais superiores. Então, esse é uma contribuição que eu dou aqui na noite de hoje, agradecendo enormemente aí o Roberto. E, Roberto, as considerações finais, porque passou rápido, mas já está acabando. A gente tem alguns minutos aí, mas deixa eu só ver se tem algum comentário aqui. Eu tenho que botar o óculos, né? Desde que... Vamos lá. Suas considerações aí, que aí eu faço também uma consideração finalzinho nos últimos minutinhos. Mas muito rico esse papo nosso, muito rico. Wilson, assim, dentro de, claro, de um pequeno tempo que a gente tem para comentar alguns assuntos, a gente conseguiu fazer, vamos dizer, uma integração de campos aí de conhecimento, porque, na verdade, sempre que a gente tem um campo universal de conhecimento, a gente está falando de uma visão, né? De uma visão, claro, que não é toda a verdade, pode ser uma
parte, Sim, um exatamente. modo de enxergar essa verdade, essa totalidade, né? E todos os saberes, quando são direcionados para um amor saudável, eles se complementam. Não vou dizer, não, a única coisa que existe é a homeopatia, é só a constelação, a inteligência existencial. Não. Todos esses campos de conhecimento vão nos dar um norte. Né? Por quê? Porque estão olhando por um amor saudável, estão olhando por uma Exatamente. busca de evolução, né? Enquanto nós, enquanto eternos aprendizes, sabemos que nós temos um caminho imenso a percorrer, né? Nós precisamos aprender muito com todas as experiências da vida, né? Enquanto nós trabalhamos como muitas vezes o que é cura, né? Você falou no começo da cura, eu busco essa cura. Cura é uma palavra muito profunda, né? Cura não é só cura de doenças ou físicas, emocionais e tudo mais. Quando você cura um prato que você está fazendo, que você está curando ele, está cuidando dele, né? Então, curar é muito mais do que simplesmente, olha, toma esse remédio e você vai ficar sem sintomas. Não. Curar é poder caminhar em direção a um objetivo, caminhar em direção a um amor em ordem, possibilitar que nós desvelemos aquilo que está encoberto, aquilo que a gente não consegue ver, os padrões sistêmicos que nós herdamos da nossa família, né? Nós herdamos tantas histórias positivas, tantas histórias tristes, e tudo isso faz parte. Eu, você, cada um de nós, todos que estão aqui assistindo, nós somos uma janela para a existência do nosso sistema familiar, porque todos que já vieram estão dentro de nós. A história de cada um deles. Nós podemos não saber quem for o nome, nós podemos não ter o conhecimento, a informação da história, mas todos eles que vieram, todos os nossos antecedentes, os nossos antepassados, estavam no lugar certo, na hora certa. Né? Nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, e assim por diante. Milhares de pessoas, se uma delas tivesse escolhido um caminho diferente, nós não estávamos aqui hoje, para que nós possamos entender que tudo é do jeito que teve que ser. Tanto, a gente gostaria só de ter coisas boas, mas não. As coisas ruins também pertencem. As histórias difíceis, as tragédias, as perdas, os adoecimentos, assim como as alegrias, o amor recíproco, né, a evolução, tudo isso faz parte. Quando eu aceito tudo do jeito que é, e eu digo, aceitar não é se conformar, não é concordar, é simplesmente incluir dentro de mim tudo isso para que eu possa caminhar adiante de uma maneira, vamos dizer assim, olhando para esse amor em ordem, para essa possibilidade de aprender a amar um pouco mais em ordem. Eu não vou resolver os problemas do mundo, nem os meus, eu estou caminhando num aprendizado. Né? Nós estamos aqui para quê? Para evoluir. Nem for um passinho de formiga, a gente está aprendendo e pode fazer algo um pouco diferente, nos liberando dos padrões, dos bloqueios sistêmicos, né? Nos colocando o que a gente chama de má consciência, que é nos permitindo fazer um pouco diferente daquilo que todos fizeram, com muito amor, gratidão e aceitação pela história de cada um. Então, eu tomo a vida de todos que vieram antes de mim, todos estão aqui, eu caminho para frente, levando todos. Quando eu sou uma pessoa de sucesso, se eu consigo ser uma pessoa saudável, se eu consigo ter bons relacionamentos, isso é bom para todo o meu sistema. Quando eu consigo curar algo em mim, eu curo todos que já vieram e todos que virão. Porque é uma eternidade, não existe passado e futuro, é tudo aqui, o presente, aqui e agora. Né? Então, é um campo de conhecimento muito profundo, que a gente só arranha. A gente arranha a superfície dele, tem muito sempre a aprender. Então, eu te agradeço a oportunidade de poder colocar algo sobre esse campo sistêmico, né, da minha visão, aprender com você sobre a sua visão também, muito interessante. E estamos aí a servir, como eu falo, nós estamos juntos a serviço da vida, com gratidão. Com gratidão. E eu também estou aqui para agradecer a todos os participantes aí em comum, que seguem o trabalho do Dr. Roberto, que seguem também o meu trabalho. E vocês tiveram hoje, né, a oportunidade de ouvir 2 pessoas que nunca se conheceram,
que nunca trocaram uma ideia, e como que o fluxo, né, dessa força universal do divino, ele vai direcionando as nossas palavras, as nossas interações, né, e isso prova uma coisa, prova que quando nós acessamos essas verdades, às vezes pequenas verdades, em cada área do conhecimento, nós temos aí, né, constelações, nós temos PNL, nós temos medicina aqui, nós temos homeopatia, nós temos coaching, nós temos psicologia comportamental, analítica, temos espiritualidade, temos teologia, temos filosofia. E, no entanto, tudo que nós falamos aqui, ela vai se integrando, porque chega um nível também da nossa própria maturidade, de estar dedicando a nossa vida, tanto você, Roberto, quanto eu, e tantos outros profissionais, dedicando a nossa vida a melhorar um pouco a qualidade de vida do outro, né? E uma coisa que você falou, eu até sorri bastante aqui, porque você falou algo que eu resumo em uma frase, eu tenho usado bastante. A minha cura é sua cura. A sua cura é minha cura. Então, nada mais encerrar essa noite ouvindo de você isso, com outras palavras, mas no final, nós estamos aqui conectados à origem com O maiúsculo, que eu chamo no meu livro Recall, que é a origem na realidade, ela é a essência divina, é a nossa própria essência, a nossa alma, e a origem, esse chamado existencial de volta à origem, essa casa, esse nosso lar, também é o destino. E nós temos aí uma jornada onde a origem e destino são a mesma coisa, unidade. E dessa unidade nós temos essa jornada, e a cada paradinha nessa jornada, nessa estrada existencial, nós encontramos pessoas como você, como eu e como tantos outros. E muitos que estão aqui serão também no seu processo de cura e encontrarão um caminho de muito brilho, de muita cura, né, e de muita realização pessoal. Pessoal, agradeço aí, Roberto, mais uma vez, foi incrível, vou salvar essa live, porque ela faz parte aí compartilhar. Dessa coleção. Para todos os buscadores, né? Todos somos buscadores que estamos aqui. Todos. Então, pessoal, mande a sua energia aí pro Roberto, para mim agora, esse é o momento de vocês compartilharem as suas percepções, a gente tem aí um minutinho para a gente encerrar essa live. Acompanhe, compartilhe, faça o print aqui da tela, segue lá o Dr. Roberto, o perfil dele. Também quem está aqui conhecendo meu trabalho, siga o meu perfil. Aproveite que eu vou dar de presente no dia 10, na segunda-feira que vem, o meu livro Apenas Seja o Caminho de Autenticidade para uma Vida Real. Mais um livro que está sendo lançado aí na Amazon, na versão Kindle e impressa também. E eu vou dar de presente a versão Kindle entre os dias 10, 11, 12 e 13. Então vai ser incrível. É um livro aí que fala sobre a minha trajetória também, no meu despertar espiritual, né, com muitos conceitos, muitas teorias de várias áreas, mas também essa história pessoal. Roberto, gratidão. A gente vai marcar um café, porque a gente está muito próximo, né? Você também, a hora que você quiser também cruzar, pegar a balsa e vir para Ilha Bela, a gente está aqui também para te receber. Tá bom, querido? Forte abraço. Gratidão, prazer te conhecer e obrigado a todos. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui, senão o Instagram derruba e a gente não consegue gravar. Pessoal, boa noite. Amanhã às 9 horas, meditação Recall aqui no meu perfil e lá no Bem Seja. Tchau, tchau.